Pronto. Boa noite, gente. Tá desligando a áudio. Tá sem som. Acho que deu agora. Conseguiu me ouvir? Bem, Ah, que bom. Então, gente, a gente tem 14 pessoas, né? Foram 50 inscritos, mas vou dar a tolerância de mais 4 minutos, né? Até as 8h05, para o pessoal entrar. Mas por enquanto eu vou me apresentando para vocês saberem quem eu sou. Eu sou José Matheus. Eu estou na organização do primeiro CONA, né? Junto com a minha liga em Goiás, que é a LANFA, que é a Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade, aqui em Anápolis, da União Evangélica, né? E hoje a gente está aqui para ajudar vocês nessa importância. Juntar ela daqui a pouco para vocês. Acho que eu vou começar apresentando você, Kícia, pro pessoal, porque já falta um minuto, né? Mas eu acho que talvez o pessoal vai entrando ao longo da oficina, né? Então, gente, essa é a Kícia Rodrigues do O. Ela vai palestrar para a gente sobre assistência com bolas. A Kícia, ela é especialista em gastroenterologia pela PUC, no Rio de Janeiro, e mestre também na área pela PUC. É médica do trabalho pela Universidade de Souza Marques, também no Rio de Janeiro. Ela é colaboradora do Laboratório de Virologia Molecular da Fiocruz e membro da Associação Europeia e Latino-Americana para o Estudo do Fígado. Além disso, ela também é membro titular do Grupo do Fígado do Rio de Janeiro e também participa do comitê como membro assessor para o controle das hepatites virais do Ministério da Saúde. Então, vou deixar vocês partir, qualquer dúvida, mandar no chat final, né?
E eu também gostaria de falar que eu vou passar uma lista nos últimos minutos finais para vocês contarem a presença de vocês na oficina, tudo bem? Então é isso, Kícia, é com você. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Eu tive incompatibilidade com o Mac, o Josimar é que vai passar os slides. Alô? Bom, eu queria agradecer o convite de participar desse primeiro CONA. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante para nós todos, e sobre a saúde da população quilombola. Eu queria saber se o Josimar já estava aí, se ele já podia começar a apresentar os slides. Pode passar o próximo. Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre o SUS para vocês entenderem a política nacional em relação à população quilombola. Inicialmente, o SUS ele foi criado a partir de um modelo pensionista, um centro de atendimento da Previdência Social, segmentado de acesso restrito aos trabalhadores com carteira assinada e seus dependentes. Aos demais, cabia apoio de entidades filantrópicas. O SUS nasce por uma luta político-social que persiste até hoje em busca da melhoria das condições de saúde com base no ser biopsíquico, sociocultural e espiritual, e complementado com a Constituição de 88, que fundamenta os direitos, deveres e responsabilidades do Estado Constituinte para os cidadãos representados. Os princípios doutrinários, que é a universalidade de acesso, equidade e integralidade do indivíduo. No Boletim de Políticas Sociais, afirma que o isolamento garantiu a sobrevivência desses grupos com suas tradições e territórios próprios. Várias comunidades quilombolas permanecem agrupadas até hoje, mantendo a ancestralidade comum e forma de organização político-social próprios. Os princípios doutrinários foram concebidos como eixos centrais para a construção de novas maneiras de produzir saúde e ordenar o sistema, centrado na universalidade de acesso, equidade e integralidade. A integralidade vem sendo defendida como o eixo condutor dos processos de mudanças para a ruptura de valores tradicionais na saúde, como a fragmentação da atenção e cuidado das pessoas, que, considerando as dimensões biológica, cultural e social do usuário, orienta políticas e ações de saúde capazes de atender às demandas e necessidades no acesso à rede de serviços, pensando na lógica do acesso e na articulação das ações e de serviços de saúde, remetendo ao princípio da universalidade. Apesar dos avanços conquistados até hoje, ainda se convive com acesso seletivo, focalizado e excludente, cuja limitação pode estar associada a fatores socioeconômicos, a barreiras geográficas, o Brasil como um país continental e a necessidade de ampliação de oferta de serviços na rede básica de saúde, que causa enormes disparidades entre regiões e municípios brasileiros. A garantia de acesso pressupõe a remoção de obstáculos físicos, financeiros e socioculturais para a utilização dos serviços disponíveis. Próxima. O Programa Brasil Quilombola. Os objetivos do Programa Brasil Quilombola. Garantia de acesso à terra. Quando a gente fala em acesso à terra, a gente pensa na Fundação Palmares e na certificação desses quilombos, que é bem demorado, e a gente enfrenta porque a Fundação Palmares enfrenta vários problemas. Um deles é o próprio quilombo, que ele não quer, por questões de preconceitos, eles não querem participar e não querem que a terra deles seja certificada. Ações de saúde e educação.
construção de moradia e eletrificação. A gente sabe que as moradias, em geral, são de péssimas qualidades, então, existem programas sociais do governo para que haja melhora na construção e eletrificação, que a maioria dos quilômetros eles se encontram afastados dos grandes centros e eles não têm, a maioria deles na região norte tem acesso terrestre, a maioria deles fluviais, e não tem energia elétrica e não tem acesso às condições mínimas de sobrevivência. O incentivo ao desenvolvimento local, o plano de atendimento das famílias quilombolas pelos programas sociais, Bolsa Família, e um deles, Bolsa Família, medida de preservação e promoção das manifestações culturais. Próxima. O porquê do nosso interesse em estudar a população quilombola. Em 2011, em Petrópolis, houve uma grande enchente, uma grande destruição, muitas pessoas morreram, se perderam, e algumas ainda não foram encontradas. Existia uma população quilombola, chamada de Tapera, do Vale da Boa Esperança. Com a enchente de 2011, eles perderam tudo que eles tinham na casa, inclusive documentações inclusive documentações de reconhecimento da sua terra pela Fundação Palmares. Nós, em um grupo de amigos, voluntariando, nós fomos até essa comunidade e de lá eles não tinham perdido suas carteiras de vacinação, seus prontuários médicos. Nós resolvemos fazer um questionário com a ajuda do Ministério de Técnicos do Ministério da Saúde. Nós fomos essa população, aplicamos um questionário, coletamos sangue para fazer exame das doenças transmissíveis pelo sangue, as hepatites, sífilis, HIV, coletamos sangue de todos eles para ver a resposta à vacina da hepatite B. Aqueles que não tinham resposta vacinal foram vacinados de hepatite B. O único que não foi possível fazer a hepatite A, porque não é contemplado no Programa Nacional de Imunização a vacinação ao quilombola. Hoje, eles têm a água encanada, eles têm eletricidade, eles têm um centro cultural, e eles têm um projeto que foi desenvolvido pela Fiocruz Petrópolis no uso das plantas medicinais. Porque como eles moram afastados da cidade, e o acesso à saúde é muito difícil, eles usam as plantas medicinais na cura de suas doenças. Então, essas 10 plantas que eles tinham lá no Quilombo da Tapera, elas foram levadas para a Fiocruz pelo professor Sérgio, talvez ele esteja até participando da reunião, possa falar mais alguma coisa, e dessas plantas, 3 foram certificadas, e elas encontram agora, e eles fizeram um curso como plantar, como manter livre de praga, de agrotóxico, e essas plantas agora foram certificadas 3, elas foram cultivadas, secadas, embaladas e são distribuídas nas unidades básicas de saúde em Petrópolis. Próxima. Próxima. Bom, uma definição de remanescentes das comunidades dos quilombos são os grupos étnicos, raciais, com trajetória própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Tem esse decreto 4887 de 2001, regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos, de que trata o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias. Próximo.
Próxima. Os quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, os quilombos, entre o século XVII e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil. Com a abolição da escravatura do Brasil e com os engenhos que não produziam mais cana-de-açúcar, os senhores de engenho fechavam os engenhos e esses escravos, eles ficavam à própria sorte. Não foi que instituída a Lei Áurea e resolveu o problema deles. Não, eles deixaram de ser escravos, mas ficaram entregues à própria sorte. Daí eles se reuniam em comunidades e formavam os seus guetos. Próxima. Próxima. A epidemiologia nos quilombolas. Algumas doenças e agravos diretamente ligados à falta de infraestrutura e saneamento básico. Eles não têm, a grande maioria dos quilombos, eles não têm água tratada, eles não têm esgoto, a moradia é precária. E eles têm, como moram em regiões de difícil acesso, eles têm pouco acesso à saúde. Por isso, eles fazem uso das plantas medicinais. A legislação do SUS ainda não garante o atendimento das características específicas da população negra, nem mesmo a qualidade e atenção de saúde oferecida aos demais segmentos. Se os dados que são preenchidos no SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, não identificam as pessoas como sendo quilombolas. Então, a gente tem o item 13, o item 11, desculpa, do formulário do SINAM, que aborda a classificação cor e raça. A cor é determinada pela pessoa. Quando você questiona a pessoa qual a sua cor, ela vai dizer, eu sou branco, eu sou pardo, eu sou negro. Mas se a gente tem no SINAM, que a população, você vê o negro, ele fala, eu sou quilombola, eu sou indígena. Quando ele fala que é quilombola, a gente já associa as doenças inerentes à população quilombola. Então, seria muito mais fácil, entendeu? A gente entender a epidemiologia dos quilombos, que hoje a gente só tem o branco, o negro e o pardo. A gente não tem uma população negra definida como quilombola dos nossos sistemas de registro do SINAM. A inclusão em área de quilombo no formulário de notificação e investigação tornaria possível identificar os agravos e, assim, promover ações e políticas específicas de saúde da população quilombola. Próximo. Uma coisa que a gente tem hoje no Brasil, a gente tem 1.675 quilombos esperando a certificação pela Fundação Palmares. É um rito bastante demorado, uma burocracia muito grande, e a gente só tem 168 quilombos registrados. Isso é importante por quê? Porque se você tem o registro, você tem uma base de dados de toda a população, das necessidades dele de água, esgoto e saneamento básico. Em todos os estados e municípios que têm quilombo, o governo recebe uma ajuda extra do governo federal para que cuide dessa população, que eles tenham acesso à água, à iluminação e acesso a programas de saúde. Próximo. Isso aí é o formulário do SINAM, que eu falei para vocês, aí o item 11, que a gente só tem a cor, mas se a gente tivesse o negro e o quilombola, a gente já direcionava e iria trabalhar com as doenças dessa população. Próximo. Então, que doenças a gente tem na população quilombola? A maioria mora na região norte, a maioria são ribeirinhos,
A água do rio é a água que eles bebem, é a água que eles usam para lavar roupa, a água para tomar banho e, e essencial. O que eles têm? Eles têm verminose, eles têm diabetes, que é uma doença genética, e eles têm hipertensão arterial, esferocitose, eles têm as hepatites B e hepatite C. Muito embora que nessas 3 comunidades que nós fomos de quilombola, nós não encontramos nem um caso de hepatite C. Próxima. 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 Próximo. Bom, como eu falei para vocês, essa foto à direita foi feita em Abaetetuba, no Pará. Você vê que eles moram em beira de rio, uma grande maioria deles, mais da metade deles moram em beira de rio, que essa água que eles utilizam é água para beber, água para alimento, água para higiene, tomar banho, essas coisas. E também uma coisa que o saneamento básico nessas populações é precário. Eles não têm nem banheiro, eles utilizam a céu aberto. Quando o rio enche, leva essas fezes, que depois dessa água eles bebem e tudo. Há de ter uma política que construa banheiros sépticos e ajude os quilombos a clorar a água. Uma maneira muito fácil de se fazer. Isso a gente vai depender dos agentes de saúde e fazer vários trabalhos, várias inserções nos municípios e indo fazer trabalho de campo para essas populações. Então, como eu falei para vocês, a pesquisa realizada com as plantas medicinais usadas no quilombo da Tapera contribuiu para a construção dos eixos medicamentosos do REMUME, para distribuição nas unidades básicas de saúde e unidades de estratégia da família. Próxima. Próximo. Bom, a metodologia que nós usamos. Nós fizemos um questionário, entendeu? Esse questionário a gente tinha identificação dele, todos os problemas socioeconômicos, a gente tinha o dado quanto à vacinação de hepatite B, as doenças, o conhecimento das hepatites virais, como era a contaminação das hepatites virais, se eles sabiam que era transmitida por sangue, se eles sabiam que materiais pérfuro cortante não pode compartilhar. Isso tudo foi um questionário que nós entregamos. E fizemos um termo de consentimento livre porque como fizemos coleta de sangue, a gente precisava que eles assinassem esse termo, e quando era menor de idade, abaixo de 10 anos, a gente pedia que a mãe, o responsável, assinasse esse comportamento. Os objetivos da pesquisa. Que conhecimento a população remanescente do quilombo tem sobre as hepatites virais? A hepatite A, a hepatite B, a hepatite C, e na região norte, a hepatite delta. Possui entendimento sobre sua vulnerabilidade, o uso da água como a transmissão da hepatite A, que é fecal oral, a hepatite B, partilhamento de pérfuros cortantes, e a hepatite C, alguém que fez cirurgia ou transfusão de sangue e, esporadicamente, a transmissão via sexual também. Esta vulnerabilidade está relacionada à exclusão social? A gente precisava saber disso para que a gente orientasse a população. Como os serviços de saúde existentes podem favorecer o acesso e atenção integral às hepatites virais na perspectiva prevenção, a perspectiva do diagnóstico e tratamento para essa população?
Hoje, a gente já tem uma nova perspectiva no tratamento das hepatites, porque o componente já está igual aos pacientes do HIV. Uma vez você faz o teste rápido, você faz depois o PCR, e com esse PCR confirmando, você recebe este medicamento onde você está. Não precisa mais aquela burocracia, se você está no município, isso passa para o Estado vai para o Ministério da Saúde e depois volta. Você recebe, uma vez faz o diagnóstico, você já recebe isso. E isso está facilitado nas unidades básicas de saúde. Todas as unidades básicas de saúde do Brasil estão habilitadas, acredito eu, para fazer a testagem das hepatites B e C. E nas unidades básicas, nas periferias, já resolver o problema dos pacientes quanto ao tratamento das hepatites. Uma vez que eles tenham cirrose ou outras complicações, é que são encaminhados para unidades referenciadas, ou no município ou no estado onde ele esteja. Próximo. Bom, então, aí o resultado da nossa pesquisa. Primeiro a gente fez a Tapera, que é aqui em Petrópolis, depois a Rasa, que é em Búzios, Rasa e Bahia Formosa, que é em Búzios, Alto Itacuruçá, Costa Maratuíra, Ramal de Pirituba, Rio Açacuí, Tauerá, Açu, são em Belém. Quando a gente aplica o questionário e a gente vê o nível de escolaridade, entendeu? O primeiro grau, a maioria deles não tinha concluído o primeiro grau. Isso significa que o acesso à educação está precário. Então, tem que ter uma união da saúde com a educação para melhorar e para que essa população tenha acesso a políticas públicas, educacionais e culturais. Próximo. Próximo. Quando a gente vai pesquisar renda familiar, você vê 164 pessoas de 264, isso foi em Belém, 264 o total de investigados, a gente via que 164 deles recebiam menos de um salário mínimo. Isso há de melhorar, entendeu? Quando essas pessoas forem trabalhadas e que tiverem acesso a melhores condições de vida. Próximo. Em relação, quando a gente fala de água encanada, você vê a origem da água. A maioria deles tinha poço, depois nascente, caminhão-pipa, e os outros não sabiam responder. Próximo. Quando fala em esgoto domiciliar, é que a gente vê como é gritante a situação. Que a gente vê, o maior índice é Vala Negra, que a gente encontra isso em todo o Brasil. Tanto encontramos na região norte, como aqui para o sul também. A Tapera é diferenciada, porque a Tapera eles já conseguiram ter água tratada e o esgoto também é tratado. Então, eles já têm acesso tanto à água, esgoto, e tem energia elétrica em todo o quilombo. Então, por esse resultado do esgoto domiciliar, é que a gente vê que as doenças veiculadas pela água vão aparecer, principalmente na região norte, pelo fato de eles serem ribeirinhos. Próximo. Próximo. Quando a gente vai falar sobre a vacina, é muito o esquema de vacinação da hepatite B é bem complicado quando a gente vai para regiões de difícil acesso, que nem a região norte, que você
Às vezes você pega um barco para ir em determinado lugar, você passa 8 dias, você faz o esquema de vacinação, são 3 doses, uma dose um mês depois, a terceira dose 5 meses depois. Você nem sempre, quando você volta àquele lugar, você encontra aquela população, porque eles migram. Então, você não consegue. Então, você vê aqui quantas pessoas elas vão se perdendo pelo caminho, e só 38 dos 264 atingiram as 3 doses de vacinação da hepatite B. Espero um dia que isso melhore. Próximo. Quanto o estudo do vírus da hepatite B na região norte, desses 264, nós encontramos 9 pacientes portadores do vírus da hepatite B, diferente que na população na rasa, que nós encontramos de 134 pessoas, 66 pessoas com o vírus da hepatite B, e que estão em acompanhamento e estão em tratamento. E que nós concluímos aqui, na população de Búzios, que essa transmissão se deu intradomiciliar. Então, a gente tem que trabalhar essas pessoas, fazer aulas, fazer o trabalho de prevenção, que é o mais importante para que isso não aconteça. Próxima. Bom, e toda ação, entendeu? A população é avisada que nós vamos, essa foto foi feita em Belém, nós fazemos uma aula e falamos sobre todas as doenças veiculadas pela água, falamos da hepatite, falamos da sífilis e falamos do HIV. E ensinamos a eles as noções de higiene básica. Falamos também do tratamento da água, clorando a água, e como eles não têm banheiro, porque eles usam, fazem suas necessidades a céu aberto. Mas isso é construir um banheiro séptico, é a coisa mais fácil de fazer. E aqui tem toda a equipe, e dizer a vocês que não foi fácil esse trabalho, apenas está começando. Esse ano a gente não pôde dar continuidade por causa da pandemia, mas a gente espera voltar, e a gente já vê que em alguns lugares, entendeu? Dependendo dos gestores também, em Búzios, já melhorou bastante a situação da população quilombola. É nossa história, é uma história que a gente tem que conhecer, que a gente não conhece. Mas trabalhar a prevenção é a melhor coisa. Ensinar as pessoas que não têm acesso à educação, entendeu? Mas que tem uma cultura maravilhosa para nos oferecer. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem perguntar. Obrigada. Professor, o senhor gostaria de complementar, se o senhor estiver presente, o professor Sérgio Monteiro, sobre as plantas medicinais? Ele está aqui com a gente? Eu acredito que sim. Sérgio Ele pode ficar à Monteiro. vontade para falar. Eu tenho uma dúvida. Com relação, assim, a senhora que já teve muito contato com os quilombolas, né? Essa questão da saúde deles. Como que é ajudar na questão da saúde? Porque às vezes você tem algum tipo de resistência ou alguma coisa assim, ou não? Eles recebem de braços abertos? Não, a princípio teve um pouco de resistência, porque você sabe, as pessoas negros do Brasil, pobres e que não têm acesso à educação,
elas acham que quando você chega para fazer alguma coisa para eles, eles têm alguma resistência, entendeu? Mas Uhum. você, você quando acolhe, porque se você acolhe uma pessoa, você consegue, acolhe, ensina e resolve o problema dela. Porque às vezes nós chegamos num lugar e tem uma pessoa, a família quase que inteira com hepatite B. Ela disse, não, eu me recuso a coletar o sangue porque eu não tem remédio para mim. Não, você vai ter remédio sim, entendeu? A gente não veio aqui porque a gente vê muito, porque você é uma coisa que a gente, pela ética, você tem que acolher, você tem que dar o diagnóstico e você tem que dar o tratamento a essa pessoa até que a gente conclua. Ou você cura essa pessoa ou ela fica no estado de crônico em acompanhamento. Mas se você acolhe, eles aceitam muito bem. Isso aí é uma população muito feliz, te acolhe, te dá mimos, assim, em termos de fruta, em termos de você está trabalhando, está com sede, alguma coisa, eles vão longe buscar alguma coisa para você, oferecem comida deles lá. Nós não encontramos nenhuma dificuldade e fomos bem acolhidos, muito, muito bem em Belém. Um serviço fantástico de prevenção que eles têm lá. A gente saía, tipo assim, 4 horas da manhã de barco, e para chegar às 10h30, 11 horas, 11h30 na localidade. E as pessoas vinham com os barcos para ser atendidas, entendeu? Como se fosse para uma festa. E escutava, e uma coisa que participava, fazia perguntas, então as perguntas mais assim simples, mas isso é muito gratificante para a gente, porque quando a pessoa não pergunta, ou por timidez, mas se você ver aquela pessoa num dia, depois você não vai ver mais, por favor, me pergunte, para que eu te dê a mão e te conduza no caminho certo, né? Que é a saúde, né? Sim. A Liane, ela perguntou qual a maior dificuldade na elaboração dessa pesquisa e, em caso da confirmação de hepatite B, ao descobrir a contaminação intrafamiliar, como é recebida a informação dada pelo profissional? Olha, como o maior número de casos foi em Búzios, eles receberam, assim, muito bem. A preocupação que uma pessoa veio perguntar, que era essa pessoa casada, né? Isso foi meu marido que trouxe para casa, quer dizer, não, você tem uma família que você partilhou, porque você não sabe. Quando a gente está fazendo trabalho de campo, você partilha objetos pessoais, a gente já encontrou em vários locais, partilha escova de dentes. Quer dizer, que é coisa mais íntima, né? Você participar. Você Sim. sabe que quando escova os dentes tem sangramento e é ali que você acaba contaminando. Mas quando a gente fala assim, você tem, e você, lá em Búzios, tem uma unidade básica de saúde só para eles. Então, eles vão lá, tem uma médica que é fantástica, fantástica, e ela nos ajudou muito quando a gente tinha alguma resistência, ela conseguia convencer e a gente conseguia trazer a pessoa acolhendo. Se você acolhe, você flui rápido, flui bem teu trabalho. É importante mesmo. O Marcos também tem uma dúvida. Ele perguntou se alguma informação em relação à alimentação básica dos quilombolas e se existe algum risco muito presente em relação às doenças crônicas, como diabetes. Sim, porque é Isso uma era característica deles de terem diabetes e hipertensão na população negra. É muito frequente. E uma coisa também que a gente encontra, o casamento entre eles. Então, tem muita doença. A gente encontrou numa comunidade 2 casos de esferocitose. Uma já tinha feito o diagnóstico. Uma criança com anemia crônica, é anemia hemolítica. Aí a coisa, quando examinamos a criança, já teve que tirar o baço. 2 crianças, porque eles casam entre si. Eles não se misturam, entendeu? Você vai numa comunidade, é o mesmo sobrenome todo mundo. E se você vai em outro lugar, você fala o sobrenome, é só meu primo, mas é uma família só. E eles casam entre eles, aí por isso que a gente encontra assim, essas doenças genéticas mais
frequentes. Alimentação, ele quer saber como da alimentação. Ele perguntou sobre a alimentação básica deles. Não, é uma alimentação, feijão, arroz, carne, farinha. E uma coisa assim, que a gente viu lá com as crianças em Belém, nenhuma criança desnutrida. A alimentação deles, açaí, peixe e a farinha. Nenhuma criança desnutrida. Lá, assim, distante, muito distante da cidade. Você vê as crianças fortes, sadias, nenhuma criança com doença, e as carteiras de vacinação em dias. E tem lugar, Abaetetuba, um lugar que a gente foi, tem 72 ilhas. 72 ilhas. Todas as 72 ilhas têm atendimento médico, mas uma vez só por semana. Uhum. Mas consegue ir, né? Saiu o médico, a enfermeira, a caixinha de vacina, o isopor, a maletinha, e eles vão de noite, rio abaixo, e cumprem a meta de visitar uma vez por mês essas comunidades. É complicado, é um trabalho de campo não é um trabalho fácil, mas é prazeroso. A Daniela, a Varela, ela perguntou, professora, que estratégias as comunidades podem usar em relação às doenças ligadas à questão do saneamento básico? Bom, olha, cada estado ou município que tem população quilombola, se tiver, digamos, uma cidade, uma capital, e tiver um quilombola e tiver que fazer um saneamento básico ou colocar água, o quilombola vai primeiro. O município ou o estado tem obrigação, você sabe, tem obrigação, mas não faz, entendeu? Mas se a comunidade for forte, eles se unirem, eles vão conseguir, porque é um direito que eles têm. Acesso a esgoto e a água tratada. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. O professor não entrou? Professor Sérgio? Acho que até então não. Não, a Liane tem outra pergunta. Como foi dado o processo de pesquisa em meio à pandemia? Não, o processo está parado. Tá parado. Porque a gente não pode, né? Porque a gente vai fazer aula, agrupa todo mundo. Aí fica todo mundo... Não, e teve muitas perdas da população quilombola. Aqui em Búzios nós perdemos 2 pessoas, entendeu? Uma delas que era a matriarca do quilombo, que sabia tudo do quilombo, a história do quilombola, e perdemos outro, parece que Brasil, 127 pessoas de quilombolas foram mortas pelo Covid. A senhora tinha falado da questão das plantas medicinais, né? Como assim? Basicamente, eles utilizam mais essas plantas medicinais ou eles também É porque recebem... eu digo assim, oi. Não, a senhora pode falar. Não, pode concluir, desculpa. Não, eu ia perguntar, assim, Olha, das eles plantas têm, medicinais, né? Da cultura deles. olha, eles têm as plantas lá que eles usam de acordo com os ancestrais dele, ia passando de pai para filho, e eles usavam para hipertensão, para diarreia, para verminose, essas plantas todas. Só que nenhuma dessas plantas tinha certificação, entendeu? Aí, então, teve um projeto desse professor, e ele foi no Quilombo, pegou os interessados, entendeu? Levou para Fiocruz, aqui em Petrópolis, fez um curso como cultivar, porque não pode, tem que ser a terra virgem, não pode colocar agrotóxico, tem que ter controle de vetores de bichos na planta, e como plantar, manusear, e tinha um biólogo que fazia visitas semanais, às vezes mais de uma vez por semana,
para ver como é que estavam as plantas, e a Fiocruz Fiocruz Petrópolis ia, coletava, secava, seca e coloca em sacos plásticos e coloca na unidade básica. Quer dizer, você toma um chá de... o importante é porque chá é uma coisa perigosa, né? Todo mundo toma um chá, mas o chá é muito hepatotóxico, a maioria deles, né? Mas esses chás, esses 3 já foram certificados e foram para a unidade básica de saúde. Porque às vezes a pessoa está com um enjoo, alguma coisa, toma um chá de erva doce, alguma coisa assim, por que não? Né? Desde que está certificado, que não dá problemas, nenhuma complicação, então eles estão aqui colocando na unidade básica. E também, o Matheus, é uma forma de eles começarem a produzir alguma coisa, entendeu? Porque além de ter as plantas medicinais, eu vi outras plantas lá que eles podem, tipo leguminosas, essas coisas. É uma forma deles terem um rendimento, que a maioria é tudo trabalho informal. Então, nas 3 regiões, tanto na região norte, aqui em Petrópolis e Búzios também. Então, quando chega assim, outubro até março, eles estão todos perdidos, porque é época de verão, é época de turismo, é época que eles ganham mais dinheiro. Entendeu? Um pouco de dinheiro, mas não tem carteira assinada, sabe? É trabalho informal. Então, com essas plantas medicinais, é uma maneira deles conseguirem um ganho a mais. A Gabriela Marangoni, ela perguntou como funciona a questão intercultural, né? E como foi a metodologia das aulas dadas? Foi palestra, algo mais dinâmico? Teve algum cuidado específico pela relação intercultural? Não, as palestras, a gente fazia a linguagem a nível deles, né? Porque você tem que falar a linguagem da população. Então, o acesso foi muito bom. Conversando e, sabe, não aquela história do professor, sentou a cadeira, ficou em pé e falou. Não, você vai, conversa com um, pergunta, você sabe o que é isso? Você sabe tratar a água da sua casa? Como é que é a água? Aí daqui a pouco vira sabe, uma ação entre amigos, cada um fala uma coisa, outra, e aí a gente consegue esclarecer as dúvidas dele e consegue que eles gravem alguma coisa para coisa. E sempre tem um líder nessa comunidade que batalha por eles, e é um grupo muito unido. Às vezes tem algum probleminha, entendeu? Mas como é tudo uma família, eles conseguem se resolver. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Cadê o Josimar? Josimar, ele tá com esse nick aí, Liga da Saúde da Família. Ele não quer fazer nenhuma pergunta? Vamos ver se ele fala que. Muito bom mesmo. Aí, se for, vocês ali em Goiás, vocês têm quilombo, vocês podiam fazer um trabalho. Exatamente, eu não tive. Eu só ouço falar assim, nunca tive nenhum contato, mas a sua aula Agora, me deixou assim, instigado para tentar e se pesquisar alguma vocês, que meu coisa. e-mail, se vocês quiserem, entendeu? Porque eu digo assim, você sabe que as pessoas não conhecem muito da nossa história de Brasil, entendeu? A história Sim. que a gente escuta na escola não é história que a gente vê aqui fora, é completamente diferente. Mas você fica maravilhado com o que essas pessoas têm de contar. E são pessoas simples, se você não acolhe e que tem uma riqueza de cultura, de vida, de história, entendeu? Porque não é a gente fala em escravidão, que acabou, que não foi nada bom para as pessoas, né? Sim. Eles trabalhavam, quando fechava a usina, eles colocaram a Lei Áurea, no papel funcionou, mas eles ficavam jogados à própria sorte, tinham que se virar.
entendeu? Mas a cultura deles é muito rica, muito rica. Em Búzios, eles têm um centro de cultura muito bom e tem um apoio muito grande do prefeito. Então, incentiva as festas dele, as comemorações que eles têm, o centro de artesanato, o centro de cultura, e tem umas pessoas, às vezes a gente tinha essa matriarca que a gente ia trabalhar, um dia a gente ficou a tarde inteira sem fazer nada, só escutando a história dela, nada. Ficamos a tarde inteira maravilhados, porque uma coisa que a gente não vê na história, na nossa história sobre a escravidão, que foi muito cruel, né? É, a gente tá meio assim de fora, né? A gente não tem muita noção do que realmente aconteceu. Só quem viveu sabe, né? Mas vocês precisam ir no Calunga, o Quilombo aí, que tem uma história Uhum. muito triste, né? E que eu digo assim, não só você ir lá detectar as doenças, você dizer você tem isso, mas você tem que dar meios, condições para que eles cheguem nas unidades básicas de saúde, sejam acolhidos, tratados, orientados, para que melhore a vida deles. Porque dizer que você tem um problema e você não resolver esse problema é muito triste, né? Principalmente Uhum. para quem não tem conhecimento, quem está longe de tudo, quem não tem acesso a uma televisão, que não tem um celular. Nossa, as crianças lá no fim do mundo, em Belém, quando viram o celular, ficaram malucas. A enfermeira ensinou uma delas a jogar no celular. Quem disse que ela queria parar? Quer dizer, entendeu? É Uhum. uma realidade diferente, mas que você Diferente. tem. Você é brasileiro, você tem. O SUS é universal, é para todos, Pra todo mundo. entendeu? E você tem que cumprir todas as metas do SUS. Prevenir, curar, resolver o problema do cidadão. Acolher, principalmente. Se você acolhe, tudo está facilitado na sua vida, entendeu? Para você trabalhar com eles e tratar. Nossa, é gratificante. É gratificante. Eu gostei muito da aula, vou procurar saber como me inserir em algum grupo, assim, Tá? se não Você, for se nos quiser quilombolas. alguma ajuda, tem muito trabalho de coisa, mas o nosso trabalho, a gente quer que seja assim, que a gente tenha um piloto, esse piloto que a gente está fazendo, entendeu? Ver as condições dele, porque existem os direitos dos quilombolas que nem sempre são respeitados. Então, se você tem número para mostrar para a Secretaria de Apoio ao Quilombola que existe isso aqui, você consegue. E você vê uma unidade básica que tem atendimento a eles. Se tem atendimento, digamos, em Belém, que a gente, essas ilhas todas, e que vai um médico lá uma vez por mês, você tem como tratar essas pessoas. Certo? Hepatite B e C, estão no mesmo componente. Você faz o diagnóstico e você recebe o remédio na hora. Não precisa você cumprir aquela burocracia. Tinha muitos exames, hemograma, PCR, elastografia. Quando você acabava de fazer todos os exames, já passou o prazo de 30 dias, começava isso tudo novamente, entendeu? Mas se você... Hoje tá bem mais fácil. Qualquer coisa você manda um e-mail para mim, mas vocês podiam fazer um trabalho, sim, de, sabe, de acolher essas pessoas, inserir na rede pública, entendeu? Conhecer a cultura deles, aprender mais da nossa história. Fica muito limitado, né? Querendo fazer coisas grandiosas, publicar não sei de onde, fazer coisas assim que a gente talvez nem consiga e esquece dessa coisa que está perto da gente, que a gente pode fazer alguma coisa de verdade, né? Pois Então é, é muito bom. quando eu já levei vários trabalhos em relação ao quilombola fora do Brasil, as pessoas ficam assim, sabe, sem entender, Uhum. entendeu? Mas é Brasil, é uma história que
contaram diferente para vocês. E é um país assim muito grande. Eu acredito muito na força jovem, entendeu? E vocês, entendeu? Um potencial muito grande de ver e fazer. Agora tem que gostar do trabalho de campo. Vale a pena você conhecer as pessoas, sabe? E a realidade é completamente diferente do que a gente está só no centro de uma cidade e ter conhecimento daquilo. Você tem que sair e conhecer a realidade lá distante, distante de todo mundo, né? Que, às vezes os excluídos, né? Mas qualquer coisa que precisar, tem meio e-mail aí, tá, Matheus? Pode contar comigo. Eu vou Todos chamar a senhora. vocês. Pode chamar. Então, gente, eu queria muito agradecer por essa aula. Tá sem som. Então, queria agradecer a senhora, porque essa aula para mim foi fantástica, assim. No começo eu nem sabia o que ia ser, assim, e agora eu já tenho uma noção, consegui entender um pouco mais dessa questão da assistência à saúde, né, para essa população. E a senhora me xingou mesmo a querer saber como que funciona, porque eu não tinha nenhuma informação. Então, muito obrigado por Tá. Eu xingar a agradeço a gente. vocês a oportunidade. E se alguém quiser precisar de mim, é só mandar um e-mail que eu vou responder. Quem sabe a gente não se encontra por aí, né? Em alguma ação. Obrigada a todos, tá, pelo convite. Obrigado, obrigada, senhora. Gente, eu deixei um link, vocês colocarem o nome de vocês para a gente contabilizar a presença de quem está aqui, tudo bem? Quem puder responder lá, só entrar no link e colocar o nome e o e-mail. E tudo certo. Então, professora, muito obrigado. Tá, uma boa noite para Uma boa vocês, hein? noite, senhora. Obrigada, hein? Tchau.